Pessoal, bom dia para os que chegaram depois. Bom dia, professora. Tudo bem com vocês, né? Descansaram bastante, prontos para a próxima jornada? Pronto. Pronto? Esse pronto foi muito animado, viu? Pessoal, a reunião está sendo gravada, tá? Chefes de turma, por gentileza. Chefes de turma não, gente jovens, né? E os chefes de turma, vocês não sabem quem são. Por gentileza, façam uma chamada para mim, tá? E depois me enviem no privado de cada uma das turmas, ok? Por gentileza. Tá bom, professora. Ok. Depois, só lembrando que tem como conferir depois, tá? Cada vez que vai entrando no chat, vai ficando registrado, tá? Vai entrando na sala, vai ficando registrada a presença. Mas mesmo assim, a gente precisa fazer a chamada, ok? Tá, pessoal. Começamos mais uma jornada. Vocês não conseguiram se livrar de mim. Pelo contrário, né? Vocês conseguiram, foi mais uma disciplina comigo agora. E agora eu tenho arte com vocês também, como vocês já devem ter visto lá no horário. Inclusive, nós temos 2 aulas hoje. Ainda bem que vocês vão me ver só na segunda-feira, né? Com as nossas 2 aulas, se não houver alteração no horário. Tá? Então, a gente agora também tem arte com vocês. O quarto horário é arte com vocês, certo? A proposta para esse primeiro momento do mês de agosto é fazer uma revisão do que foi feito nos 2 bimestres anteriores, né? Ou seja, no primeiro semestre. Então, hoje a gente fala um pouquinho sobre... A gente vai fazer uma breve revisão sobre o que já foi visto, tá? Com um foco maior no Sócrates, porque o Sócrates foi a última parte que a gente viu e a gente acabou não falando muito sobre ele, tá? Então, a gente fala um pouco sobre os pré-socráticos hoje, um pouquinho sobre os sofistas, e vamos para Sócrates, ok? Ok, pessoal? Ok. Tá, então tá jóia. Pessoal, vamos lá, então. Só que hoje eu não quero ficar só eu falando, não, tá? Como é uma revisão, já foi um conteúdo que a gente já falou, acho que, inclusive, teve 2 conteúdos que a gente falou até demais, que foram os pré-socráticos e os sofistas, e eu quero a participação de vocês hoje na aula, tá? Eu quero saber o que vocês lembram e o que vocês não lembrar, a gente vai complementando, tá? Então, eu vou pontuando as questões, o que vocês souberem, abram os microfones e participem comigo, certo? Se não quiser abrir a câmera, não tem problema, só o microfone pode ser o suficiente, certo? Eu sei que vocês acabam ficando um pouco envergonhados de falar na frente dos colegas, até porque não são os colegas só da sala de vocês, mas a gente, para que não fique só eu falando e ficar aquela aula chata, vocês vão participando comigo, quem der conta e souber de alguma coisa. Certo? Pode ser assim? Pode. Ah, bom. Eu fiquei esperando para ver quem ia responder. Pessoal, então vamos lá. A câmera está funcionando tranquila aí? Vocês estão me vendo sem problemas? Sim. Sim? Tá, então tá jóia, porque esse meu computador, ele tá assim, daquele jeito, sabe? Então tem dias que eu falo, os alunos não me veem, só me ouvem. Tá? Mas se está funcionando tranquilo. Eu fiz slides, mas como é uma revisão, o slide eu vou deixar só para a do Sócrates, tá? Que a gente precisa pontuar algumas coisas que nós não falamos na aula anterior. Até porque está todo mundo trabalhando com slide, eu acho que está começando a ficar chato essa questão dos slides, né? Não sei, eu sou muito desconfiada. Tá, pessoal, mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre os filósofos pré-socráticos. Quem lembra quem são os filósofos pré-socráticos? Por que a história, né, a filosofia grega, ela é dividida entre pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos? Vocês sabem me falar, por exemplo, quem são os pré-socráticos? Por que a gente estudou primeiro os pré-socráticos? Quem lembra para me falar? Pode falar um de cada vez, tá? Eles antes de Sócrates e tiveram um pensamento diferente do que é agora.
Que é Eles agora. buscavam um pensamento material, o que estava à sua visualização, tipo a floresta, a terra, a água. Eles buscavam a explicação para isso. Para a natureza, né? A physis, não é isso? E justamente esses filósofos, justamente por eles terem focado, terem sido os primeiros filósofos, eles focaram os seus conhecimentos na natureza, na physis. Por isso eles são chamados de cosmológicos, tá? Então, esses pré-socráticos, como eles foram os primeiros pensadores, eles ainda estavam buscando o conhecimento do universo, da natureza, das coisas mais naturais, tá? Ótimo, muito bem lembrado, gente. Isso é muito bom quando a gente pergunta e vocês sabem. A gente fica muito satisfeita, certo? E dentre alguns desses filósofos, vocês se lembram de algum deles? Vocês sabem me falar o nome de algum desses filósofos da natureza? Pitágoras veio antes? Pitágoras, quem mais? Tales. Tales de Mileto, quem mais? Anaximandro, não é? Bárbara? Anaximandro era? Isso, Maximandro, quem mais? A Maximenes, quem mais? Heráclito de Éfeso, né? Então, esses filósofos foram os filósofos que tentaram, de alguma forma, estudar o ar, a água, né? E várias outras coisas, e tentar explicar como que o universo tinha surgido, né? Esses filósofos, por isso eles são considerados pré-socráticos, né? Porque foram filósofos que pensaram de uma forma muito diferente de Sócrates, né? Porque quando a gente for, logo em seguida a gente vai falar sobre o Sócrates ele vai pensar sobre o quê? Sobre as coisas do universo humano, né? As coisas do pensamento humano. Tá. Filósofos pré-socráticos, todos lembraram quem são, o que eles pensaram, tranquilo? Professora, Oi. deixa eu te interromper um pouquinho. À Assim, vontade. meu celular, ele tá acabando a bateria, então eu vou passar pro computador. Aí a senhora me aceita de novo? Tá, o lobby tá aberto, tá? Pode Então entrar tá. lá que vai abrir e entrar tranquilo, tá bom? Obrigada. Não tem por onde, disponha. Tá, podemos continuar? Pessoal, sobre os filósofos pré-socráticos, tranquilo? Todo mundo lembrou quem são, o que eles defendiam? Ou tem alguma dúvida? Senhores e senhoritas? Dúvida nenhuma, professora. Tranquilo? Podemos falar sobre os sofistas agora? Pode. Bom, Cláudio, então vamos começar por você, que você já está falando. Quem foram os sofistas? O que os sofistas faziam? Ih, professor, deu um branco aqui, esqueci. Ficou até branco agora, Cláudio? Fiquei até branco. Os sofistas eram os que ensinavam, né, professora? Isso, os sofistas eram os professores ambulantes, né? Tá. Eles eram professores ambulantes e o que esses professores ensinavam, gente? Eu esqueci o nome, mas ensinava as pessoas a se comunicarem melhor, tipo, como se fossem políticos, falar com o público. Retórica e oratória, né? Eles eram professores ambulantes que vendiam o seu conhecimento, né? Inclusive, justamente por isso, eles vão ser muito criticados, né? Eles eram professores de retórica e de oratória, ou seja, eles ensinavam as pessoas a fazer discursos, a falar e convencer as pessoas das ideias deles, né? Tá, e esses filósofos sofistas, eles surgiram quando na Grécia? Eles surgiram quando estava surgindo a democracia na Grécia. E justamente por isso eles vão surgir. Por quê? Porque era um momento onde os cidadãos atenienses, eles tinham essa necessidade de falar ao público, de expor as suas ideias, né? E nesse momento vai surgir um grupo de filósofos, né? Ou seja, professores ambulantes, que vão estar ensinando as pessoas a fazer esses discursos, a falar em público, a arte de convencer as pessoas das suas ideias, né?
E o que acontece? Esses professores, eles vão ser muito criticados, né, tanto pelo Sócrates, pelo Platão e pelo Aristóteles, por um motivo. Vocês se lembram qual era? Por que o Sócrates e o Platão e o Aristóteles vão criticar eles depois e vão falar que, inclusive, vão ser chamados, né? Alguns deles vão chamar eles de prostitutos, a colocar apelidos neles. Vocês sabem me falar por que eles vão ser criticados assim? Vocês se lembram por quê? Por causa que eles vendiam o conhecimento deles e não... Porque os filósofos, eles ensinavam porque eles queriam, né? Porque eles achavam bom. E os sofistas não, eles vendiam para poder ensinar. Tá. Isso também, mas tem um outro detalhe. Os sofistas, como eles eram mestres da retórica, eles não tinham compromisso com a verdade, né? E, quando a gente fala sobre o Sócrates é uma pessoa que ele vai questionar, ele vai fazer os métodos dele para fazer a pessoa chegar numa verdade de fato, né? A pessoa chegar a um conhecimento verdadeiro. E os sofistas, justamente por eles serem uma espécie de políticos que a gente conhece hoje, eles ensinavam as pessoas a usar a sua fala sem nenhum compromisso com a verdade, até porque eles falavam que a verdade era muito relativa. Eles pregavam um relativismo da verdade. Como que para a gente entender melhor? Por exemplo, algo que você acha que é verdadeiro, né, que é de fato a verdade, pode ser que para mim não seja verdade. Então, para os filósofos sofistas, eles trabalhavam com esse relativismo e esse subjetivismo. Ou seja, você pode considerar que seja verdade, eu posso não concordar com você, né? Para eles, a verdade era muito relativa, dependia do discurso, né, da ocasião e a pessoa quem estava fazendo o discurso, né? Para eles não existia uma verdade absoluta, como Sócrates vai falar quando ele for falar vou chegar aos seus ensinamentos. O sofista, justamente por esse motivo, principalmente o Sócrates, vai criticar muito eles, né? Porque o Sócrates, dentro dos métodos dele, ele vai levar as pessoas a um conhecimento verdadeiro, buscar o conhecimento verdadeiro, se contrapondo aos sofistas. Porque os sofistas, para eles, o que eu acho que não tem outra explicação para a gente falar sobre os sofistas do que lembrar dos nossos atuais políticos, né, os políticos brasileiros. Eles não são capazes de fazer o que eles querem para convencer as pessoas das ideias deles, né? Se for preciso até comprar voto, eles não compram, né? Desde que eles sejam eleitos, desde que eles consigam fazer o que eles querem. Quando eu vou falar sobre os sofistas, a primeira coisa que me vem à cabeça são os nossos políticos, infelizmente. Embora eu ache, né, que não deveria ser, mas não tem outra explicação melhor para fazer com que vocês entendam quem são os sofistas, né? Os sofistas, com essa busca de ensinar as pessoas a falar em público, a convencer, eles usavam as estratégias que eles achassem necessárias, né? Se você vai lá para a Ágora, né, que era o centro onde os cidadãos atenienses falavam, né, para os outros cidadãos, se você vai lá para a Ágora e precisa, vamos dizer, fazer com que os cidadãos atenienses aprovassem uma lei, usava-se o que fosse necessário, falando a verdade ou não. E isso vai ser muito criticado pelo Sócrates. O Sócrates, como ele é um defensor da verdade absoluta, de um conhecimento verdadeiro, ele vai criticar demais esse relativismo dos sofistas. Ele vai criticar esse relativismo, esse subjetivismo, esse não compromisso com a verdade, essa falta que eles tinham de, não, eu quero convencer e ganhar meu dinheiro. Se vai falar a verdade ou não, aí é outra questão, né? Então, isso é das grandes críticas do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Além deles venderem os seus conhecimentos, a falta de compromisso com a verdade, né? O uso de subterfúgios para conseguir o que queria, né? Então, essa é a grande crítica do Sócrates sobre os filósofos sofistas.
Pessoal, sobre os filósofos sofistas, vocês se lembram de algum deles? Pode falar um de cada vez. Não se lembra de ninguém? Vocês fizeram um trabalho sobre os filósofos sofistas, pessoal. Não, professora. Eu ia começar o trabalho, aí a gente entrou em pandemia. Só que assim, de cabeça, eu não lembro de nenhum. Não lembra de nenhum. Mas sobre as ideias que eles defenderam, tudo tranquilo até aqui? O Gorgias, tá, pessoal? O Hippias, tá? Todos eles foram filósofos. Inclusive, o Gorgias é um dos principais sofistas. E, dentre os principais sofistas, o Gorgias... Trasimaco. Né? E o Gorgias, inclusive, ele vai ter filósofos do período socrático que vai escrever algumas coisas sobre ele. Inclusive, o Gorgias vai ser um dos principais sofistas e vai ter as suas ideias faladas sobre ela futuramente. Tá? Entre outros sofistas, o Gorgias, o Hippias é um dos principais. Tá? Tá, pessoal, sobre os sofistas, entenderam, lembraram quem foram os sofistas? Pode falar um de cada vez. Pessoal? Entendemos. Entenderam? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Um dos problemas que a gente está enfrentando é que a maioria de vocês estão entrando na sala e deixa lá, né, fecha a câmera, fecha o microfone. E infelizmente, eu estou percebendo isso, porque eu estou vendo que são 3, 4 ou 5 no máximo, e eu estou com a sala com 101 alunos, e só tem 3, 4 ou 5 participando da aula comigo, pessoal. Oxe, eu tô aqui, professora. Pois é, justamente. Professora, agora não tem conversa, não. Eu tô aqui prestando atenção. Ó. Ah, é? Tinha falado de filósofo sofista aí. Que bom, né, que você está aí prestando atenção. Mas é porque eu estou acostumada a ficar lá na sala o tempo todo, né, pedindo silêncio, aí quando fica todo mundo em silêncio, eu até estranho, preocupo. Todo mundo fica só escutando assim, eu penso assim, meu Deus, tem alguma coisa errada no ar. Professora. Bom dia, Laura. Bom dia, Sol. Só estou aqui preocupada, tá todo mundo tão caladinho, só me escutando, eu fiquei até preocupada. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Te acostumou tanto ficar com eles o tempo todo chamando atenção, né? Já falei, então, já tem 18 minutos que eu estou falando e só no máximo 5 que está conversando. Eu falei, não, isso tá bom demais para ser verdade? Deixa eu ver o que está acontecendo. Mas tá bom, pessoal. Vamos continuar, então. Tá, pessoal, sobre os pré-socráticos, os sofistas, tranquilo, podemos falar um pouquinho sobre o Sócrates agora? Alguma pergunta sobre os pré-socráticos e sobre os sofistas? Não. Não? Não, senhora. Certeza, podemos continuar? Porque a gente vai fazer revisão hoje, na próxima aula a gente já começa com a aula com outro conteúdo, tá, pessoal? Professora, então, deixa eu te perguntar. Sim. Os sofistas eram políticos? Eu não entendi ainda. Ah, tá. Não, eles não eram políticos, eles ensinavam a política, a retórica e a oratória, entendeu? Eles ensinavam os políticos atenienses, né? Os cidadãos atenienses que queriam falar lá na Ágora, né? Lembrando que os cidadãos atenienses era quem era nascido em Atenas, filho de pais atenienses, que tinham uma certa quantidade de financeira, né, um dinheiro, uma condição financeira um pouco melhor. Esses eram considerados cidadãos e homens, né? Lembrando que mulheres, escravos não eram cidadãos. Então, esses homens, esses jovens, principalmente, que queriam participar da política, né, da democracia ateniense, eles buscavam esses sofistas, buscavam os professores, né, para ensinar eles essa arte de falar em público, de convencer, né, as pessoas. E quem faz isso? Hoje em dia, quando a gente pensa nessa questão de
falar em público, de convencer as pessoas, quem que a gente lembra? A gente lembra dos nossos políticos. Então, os sofistas era quem ensinava esses políticos atenienses, né? Eles eram professores e ensinavam os políticos, os cidadãos atenienses, a falar em público, a convencer as pessoas das ideias deles. Eles eram os professores, eles preparavam os políticos atenienses. Certo? Entendeu agora? Entendi, professora. Obrigado. Ah, tá. Por nada. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar, então? Falamos um pouquinho sobre o Sócrates, né? Porque a gente não tem como falar sobre os pré-socráticos e os sofistas sem falar sobre o Sócrates, né? Porque, como a gente comecei falando com vocês a respeito, a filosofia antiga, né, grega antiga, ela é dividida em 3 fases, né? Os pré-socráticos, o período socrático e o pós-socrático, né? E quando a gente vai falar da filosofia grega, a gente não tem como a gente passar sem acabar falando sobre o Sócrates. Temos que falar sobre o Sócrates, né? Falando sobre o Sócrates, gente, o Sócrates, como a gente já falou sobre ele, vocês lembram alguma coisa dele? O Sócrates eu acho meio difícil porque a gente falou bem rapidinho sobre ele, né? Pode ser que vocês não vão se lembrar. Mas vocês se lembram de alguma coisa do Sócrates, gente? Quem foi Sócrates? Por que ele é tão importante? Lembram? Não? Sócrates, eu não lembro. Não. Eu imaginei, pessoal, porque como o Sócrates a gente falamos rapidinho, pouco tempo antes de terminar o bimestre, então eu imaginei que vocês não fossem lembrar mesmo, tá? Então, por isso que eu deixei um espaço maior para a gente falar mais sobre o Sócrates, certo? Não tem problema, a gente está aqui para isso mesmo. Tá, pessoal, como eu acabei de dizer, né, a filosofia antiga ela é dividida entre os pré-socráticos, ou seja, os que vieram antes de Sócrates, o período socrático e os pós-socráticos, né? É impossível a gente falar da filosofia sem falar da importância do Sócrates, porque, como a gente já havia falado, mas vocês se esqueceram, Sócrates ele é considerado o pai da filosofia, né? O principal filósofo grego, né? Por quê? Porque ele é um dos filósofos que vai fazer essa mudança, é o principal filósofo que vai fazer essa mudança nos pensamentos dos filósofos, né? Até então, né, antes, os pré-socráticos, eles eram preocupados, né, eles se preocupavam com a physis, com a natureza, né? E o Sócrates vai chegar introduzindo um outro pensamento, ou seja, uma preocupação com o ser humano, com os pensamentos dos humanos, né? Ele vai fazer essa mudança na filosofia. A filosofia que até então está preocupada com o quê? Preocupada em estudar as coisas, como que o universo se formou, qual que é o principal elemento do universo, né? Aí chega o Sócrates e transforma todos esses pensamentos. Chega o Sócrates e vai falar, não, a minha preocupação é com o ser humano, eu quero entender o ser humano, eu quero fazer com que o ser humano busque um conhecimento da verdade através da razão, né? Então, por isso ele é tão importante, por isso que ele é o principal filósofo da filosofia clássica, né? Como a gente já falou com vocês, o Sócrates ele nasce em Atenas, tá? Ele vai nascer lá em 470 a.C., morre em 399 a.C., né? Os pais dele, o pai é carpinteiro, a mãe é parteira, né? E o Sócrates ele vai fazer essa diferença. Por quê? Primeiro, ele vai estudar outra coisa diferente dos filósofos pré-socráticos, ou seja, dos filósofos da natureza, e ao mesmo tempo ele também vai se contrapor aos filósofos sofistas, né? Por quê? Ele vai estudar o ser humano, né, os pensamentos do ser humano, o ser humano em si, e os sofistas, como a gente acabou de dizer para vocês,
ele vai fazer duras críticas aos sofistas. Por quê? Porque o Sócrates, através dos seus estudos, ele vai tentar buscar a verdade absoluta, né? Então, ele vai ser contrário aos sofistas, por quê? Porque os sofistas não acreditavam numa verdade absoluta. Eles criticavam, eles falavam que a verdade era relativa, era subjetiva, era o interesse, né, levava à verdade. O Sócrates não, o Sócrates ele prega que existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela só é conhecida através do quê? Quando a gente assume que nós somos ignorantes, né, que a gente não conhece a verdade de fato, e vá buscar essa verdade. Né? Então, ele vai fazer essas duas diferenças. Ele vai ser diferente dos pré-socráticos, porque agora ele vai estudar outra coisa, e dos sofistas, ele vai condenar, inclusive, os sofistas, justamente por essa falta de compromisso com a verdade. Essa falta de achar que essa questão de achar que a verdade, de fato, era o que compensava para cada um falar sobre ela ou não, buscar ela ou não, né? Então, Sócrates ele vai ser bem contrário aos sofistas nesse ponto, tá? Esse ponto da busca pela a verdade. Até aqui tudo bem sobre o Sócrates, pessoal? Pessoal? Sim. Sim. Entendeu por que o Sócrates se contrapõe tanto aos pré-socráticos e aos sofistas? Alguma dúvida quanto a essas duas contraposições? Ou eu posso continuar? Pessoal, eu estou falando muito rápido, porque de repente eu vou falando muito rápido, não dá para vocês entenderem. Pode pedir para falar mais devagar, tá? Tá dando para entender sim, professora. Tá dando para ir? Então vamos lá, né? Tá. Dentre as problematizações do Sócrates, né? Ele tinha duas máximas, duas frases que fazia com que as pessoas buscassem, né, entender, né, que era, ele perguntava qual que era a essência do ser humano, né? Ou ele falava, ele buscava, só sei que nada sei, né? Não era uma frase que ele falava com frequência. Quando Sócrates fala assim, só sei que nada sei, o que vocês entendem que ele quer dizer com isso? O que vocês acham que o Sócrates está querendo... Professora? Oi. Teve uma vez que a senhora falou na sala de aula que a gente não se conhecia. Por exemplo, uma pessoa podia conhecer mais a gente do que nós mesmos. Então, eu acho que é isso que ele quer dizer, porque, tipo, ele só sabe que ele não sabe nada, entendeu? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo que ele queria dizer. O que ele queria dizer? O que ele refutava? Refutar é o quê? Que ele leva as pessoas a perceber que, na verdade, a gente não sabe nada, assumindo a nossa ignorância, né? Assumindo que eu sei demais. Quando mais a gente sabe, a gente descobre que a gente não sabe nada, né? De repente, que uma pessoa que não teve nenhum estudo, ela acha que sabe muita coisa. Por quê? Porque ela não teve contato com isso ainda, né? Com essa ideia de saber assim, quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar, porque quanto mais eu estudo, eu sei que eu não sei quase nada, né? Tanto é que a gente que é professor, a gente fica aí o tempo todo estudando e, sinceramente, a gente não sabe nada. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa estudar de dia e de noite também, porque não vai funcionar só durante o dia, né? E era exatamente isso que o Sócrates falava. Só sei que nada sei, ou seja, e olha que ele era um sábio, ele assumia que ele era um ignorante. Mas por que ele fazia isso? Ele fazia isso para convencer as pessoas, né? Por exemplo, ele estava lá andando nas ruas de Atenas, de repente ele achava alguém lá, né, falando, se achando, como se diz, a última bolacha do pacote, né, falando que era o sábio de Atenas, e aí ele parava e chamava aquela pessoa para uma conversa, né? Ele usava esse método dele de chamar a pessoa para conversa e ele ia usando, né, de artimanhas, usando de ironias para mostrar para a pessoa que ele estava enganado. Né, que o que ele achava que era um conhecimento de fato
eram ideias que ele tinha, mas na verdade não era uma ideia dele, não era um conhecimento verdadeiro, né? Então, ele vai usar esses dois métodos dele, que é a ironia, ele vai chamar a pessoa e ele vai conversar, e vai começar a discutir com a pessoa, vai fazer perguntas, a pessoa responde, ele vai com outra ironia e vai se contrapondo à ideia da pessoa, até a pessoa chegar à conclusão que realmente ele não sabe de nada. Tá, então você não sabe de nada. Então, vamos construir seu conhecimento agora? Vamos buscar essa verdade absoluta? Né? Então, os estudos do Sócrates, ele vai ser dividido em duas partes, tá? Chama método socrático. O método socrático, ele é dividido em duas partes. Na ironia, né, que é essa interlocução, essa refutação das ideias que a pessoa já achava que existia e não tinha como mudar, né? E, em seguida, a maiêutica. O que é a maiêutica? A maiêutica é o parto das ideias. Como o Sócrates ele é filho de uma parteira, né, ele falava que a mãe dele dava à luz crianças e ele daria luz às ideias, ou seja, ele levava as pessoas a construir as suas próprias verdades, a chegar através da ironia, né, das perguntas, do método dele, ele ia levar as pessoas a chegar ao conhecimento de fato. É um conhecimento construído na razão da pessoa. Não um conhecimento de sair por aí repetindo o que os outros falavam e julgando que era a verdade absoluta, né? Então, ele usava esses dois métodos para levar a pessoa a falar de fato o que ele sabia, a chegar à conclusão, poxa, se esse cara aí está falando que não sabe nada, imagine eu, né? Que estou por aí repetindo o que os outros estão falando, sem saber de fato se é verdade. Aí esse cara chega e começa a me fazer perguntas, a me fazer ironias, me fazer chegar numa condição onde eu preciso construir o meu conhecimento de verdade. Eu preciso falar uma verdade, conhecer de fato a razão, né? Não sair por aí falando sem pensar, repetindo o que os outros estão falando e julgando ser uma verdade absoluta, né? Hoje em dia, quando a gente se a gente fosse... Eu penso que o Sócrates, se ele vivesse no mundo hoje, ele ia estar assim, né? Se estribuchando. Porque a gente, hoje em dia, não tem tanta coisa que a gente faz sem pensar, né? Fala sem pensar, sem refutar para saber se é verdade absoluta. Eu penso que o Sócrates... quando eu vou pensar nas ideias do Sócrates, em buscar as pessoas um conhecimento verdadeiro, levar as pessoas a construir esse conhecimento verdadeiro, eu lembro muito das fake news, né? Eu penso que, naquele tempo, de outra forma, quando as pessoas se achavam sábios e ficavam falando pelas ruas de Atenas, né? Batendo no peito, falando coisas e coisas, e o Sócrates chegava e mostrava para eles que aquilo não era verdade, através do método da ironia, e levava eles a construir os seus pensamentos verdadeiros, a chegar a uma verdade absoluta através da maiêutica. Eu penso muito no fake news hoje em dia, né? A gente ouve tanta coisa e julga ser verdadeiro, sem saber que é verdadeiro, né? E aí depois que vai se descobrir que é uma fake news. Então, eu relaciono muito essas questões do Sócrates com as fake news de hoje em dia, né? Por quê? Porque a gente ouve uma coisa e já sai falando que é verdade, né? Sem saber se é verdade, depois do nada a gente acaba descobrindo que não é verdade. Então, eu penso que lá na Grécia Antiga, quando Sócrates andava pelas ruas de Atenas, ele se detinha muito com essas fake news, né? Pessoas falando algo que não era verdade como algo verdadeiro. E aí o que ele falava? Poxa, se o oráculo de Delfos falou que eu sou o cara mais inteligente da Grécia, o cara mais sábio da Grécia, eu tenho como obrigação, né, transmitir a minha inteligência. Eu tenho como obrigação mostrar para as pessoas que não é sair por aí repetindo o que as outras estão falando, que é a verdade absoluta. Eu tenho que ensinar essas pessoas a usar a razão para buscar o conhecimento verdadeiro, para chegar-se a um fato verdadeiro, a verdade do conhecimento buscado lá na razão. Pessoal, vou fazer uma pausa para beber água, minha garganta já secou, tá? Só um minutinho. Falei demais. Não, beber água não, pra quê? Nem tá com sede.
Você nem tá com sede, né? Mas eu tô, porque eu tô falando, a garganta vai secando. Tá, pessoal. Sobre o método socrático, alguma dúvida? Não. Não? Certeza? Aí. Sobre a ironia, vocês entenderam o que é a ironia do método socrático? Como que ele usava o método socrático da ironia? Professora, deixa eu ver se eu entendi. É tipo assim, ele fazia perguntas para as pessoas para ver se elas realmente sabiam de tudo. Era isso, mais ou menos? É mais ou menos isso, sim, né? O que ele ia fazendo? Ele se fingia de ignorante. Vamos supor que a gente estivesse andando aí nas ruas de Porá. E tinha alguém, sempre houve isso, né? A gente sabe que na antiguidade isso era muito frequente. As pessoas que se achavam os sábios, né? O sabichão. Até hoje existe, né? Na Grécia Antiga existia muito essas pessoas que ficavam conversando, como que a gente vai dizer. Hoje, quando fala-se sobre filósofos, existe uma concepção que os filósofos são pessoas desocupadas, né? E lá na Grécia Antiga, existia várias pessoas que ficavam, né? Faziam aqueles grupos e ficavam nas ruas comentando sobre política, sobre o ser humano, conversando lá nas ruas de Atenas. E o Sócrates estava caminhando pelas ruas de Atenas. E, de repente, ele parava lá e via alguém, né, falando alguma coisa, assim, como se estivesse falando uma verdade incontestável, né? Aí ele, como bancando o ignorante, né, como ele mesmo falava que ele não era inteligente, né, que ele não sabia de nada, ele bancando o ignorante, ele chegava ali naquele grupo de pessoas e ia refutando o que o cara ia falando. Refutando é o quê? Questionando, perguntando, colocando em dúvida o que a pessoa estava falando. Ele fazia isso com muita frequência, né? Ele chegava ali conversando como quem não quer nada, ia perguntando, isso e assim, ia fazendo, ia perguntando, e a pessoa começava a se contradizer, né, se perder no que ela estava falando, até a pessoa perceber que, de fato, ele não sabia nada. Esse o Sócrates, que era o conhecido, né, por toda a comunidade grega, né, porque o oráculo de Delfos tinha dito que ele era o homem mais sábio da Grécia, se ele mesmo estava falando que achava que não sabia de nada, aí o cara ia chegar e eu também não sei de nada, né? Então, o Sócrates, através da ironia, ele chegava, conversava, ia refutando, perguntando, levando a pessoa a perceber que aquela ideia que ele achava que era uma verdade incontestável, na verdade, não era uma verdade. Né? Ele não tinha nenhuma prova cabível para falar assim, não, isso não pode ser questionado. Né? Aí, a partir desse momento, a pessoa chegou à conclusão que ele não sabe de nada. Né? Então, tá. Então, agora vamos chegar na sua verdade. Então, já que você quer falar sobre uma verdade absoluta, vamos buscar esse conhecimento verdadeiro seu agora? Vamos pensar, vamos conversar, vamos questionar, vamos parir uma nova ideia? E era isso que ele fazia. O primeiro método dele, ele refutava tudo que a pessoa achava que sabia. Ele destruía o conhecimento da pessoa. Né? O conhecimento que a pessoa achava que era absoluto, ele chegava lá com o método da ironia e destruía ele. Até a pessoa chegar à conclusão, poxa, mas como eu sou ignorante, hein? Certa pessoa pensava, nossa, mas eu não sei nada mesmo, né? Aí ele, chegou onde eu queria. Você destruiu o conhecimento pré-concebido que você tinha. Tá, agora vamos construir o seu conhecimento de verdade. Agora, através da sua razão, do seu conhecimento de ser humano, do seu pensamento verdadeiro, vamos parir uma nova ideia? Vamos chegar a um conhecimento, a uma verdade sua, uma ideia sua, não uma ideia que você sai por aí conversando, contando ideias dos outros. Vamos juntos, nós dois, eu e você, construir o seu conhecimento. E essa construção de conhecimento, essa ideia, essa parir ideias, é a maiêutica. Então, é a parte dos dois métodos do Sócrates. O primeiro, a ironia, né, onde ele levava a pessoa com perguntas, com
com refutação do que ele achava que conhecia. Ele levava a pessoa a chegar à conclusão que ele não sabia nada. Tá, você descobriu que você não sabe nada, ótimo, chegou onde eu estou. Então, agora nós dois juntos vamos chegar à verdade absoluta. Vamos parir uma nova ideia. Vamos chegar, de fato, a uma verdade sua. Aí é a maiêutica. Ok? Ok, pessoal? Ok. Entendeu o método da ironia e da maiêutica? Sim ou não? Sim. Eu tava com o microfone ativado esse tempo todo e agora que eu vi. Não estava com ele ativado ou estava? Estava. Não tem problema, Bárbara, mas não deu interferência, felizmente. Tranquilo, sem nenhum problema. Tá, pessoal. O que acontece com o Sócrates? O Sócrates, devido a o Sócrates ele não conversava só com os cidadãos atenienses. O Sócrates não tinha definição de classes para ele, né? O Sócrates, se fosse preciso ele parar nas ruas de Atenas e conversar com um escravo, ele conversaria. Se tivesse que conversar com uma pessoa que não fosse cidadã ateniense, ele conversaria e colocaria suas ideias, né? O jeito que ele pensava, ele não tinha nenhum problema em conversar com qualquer pessoa em Atenas, né? E ele tinha ideias muito diferentes do que até então era feito em Atenas em relação à política, né? E justamente por esse fato dele expor as suas ideias, o Sócrates ele começou a mexer com pessoas importantes de Atenas, né? Ele começou a levar o conhecimento deles para várias pessoas que, para os cidadãos atenienses, os eupátridas, não era interessante, né? Então, ele começou a incomodar gente poderosa em Atenas, tá? E começando a incomodar, a falar sobre coisas que ele não deveria falar para certas pessoas em Atenas, ele incomodando essas pessoas, os eupátridas de Atenas, os cidadãos atenienses, né, como que eu vou dizer, os poderosos, eles ficaram incomodados com Sócrates e eles começaram a perseguir Sócrates, né? Ou seja, eles começaram a acusar o Sócrates de subversivo. Vocês já ouviram falar dessa palavra, subversivos? Não? Tá, pessoal. Subversivo é uma pessoa que corrompe as outras, tá? E faz com que as outras pessoas façam coisas que não deveria fazer, tá? Então, o Sócrates, por ele estar levando conhecimento para algumas pessoas que, para os cidadãos atenienses, não era interessante ter conhecimento, ele acabou sendo perseguido por esses cidadãos atenienses, né? Acusado de subversão, tá? Ou seja, ele está levando os jovens atenienses a fazer coisas erradas, ele está corrompendo os jovens atenienses, tá? Então, o Sócrates vai ser acusado de subversivo, de estar corrompendo os jovens atenienses, e ele vai ser convidado a se suicidar, usando a cicuta. A cicuta era um veneno muito poderoso, retirado de uma planta, muito poderoso na época, né? O Sócrates, os cidadãos atenienses vão acusar ele, vão chamar ele para ele, ou ele nega tudo que ele está falando até então, ou ele suicida, tá? Os discípulos de Sócrates, né, a primeira mão vai pedir para que ele não faça isso, que ele retire tudo que ele falou e negue tudo que ele falou, ou que pelo menos ele fuja de Atenas para ele não precisar suicidar. Mas como Sócrates ele era muito criterioso, né? Ele falava, ele tinha certeza do que ele estava falando, ele não refutava em momento algum, né? Ele não duvidava em momento algum do que ele falava, ele se recusa a reiterar o que ele falou e a fugir de Atenas, e então ele se suicida, ele é obrigado a tomar cicuta, tá? Um veneno, e ele morre, tá? O Sócrates não deixou nada escrito, tudo que nós sabemos do Sócrates foi escrito pelos seus discípulos, tá? Foi falado pelos seus discípulos, foi escrito por eles, tá? Ele não deixa nada escrito porque o método dele não era escrever, o método dele era a conversa, o diálogo,
tá? Então, Sócrates se suicida em 399, deixando as suas ideias, né, com os seus discípulos depois, o Platão e o Aristóteles, que é discípulo de Platão, que vai escrever sobre Sócrates, contando esses diálogos do Sócrates, ok? Pessoal, na próxima aula a gente fala só um pouquinho sobre o Sócrates e começamos um novo conteúdo, certo? Muito obrigado a vocês, 104 que tiveram na aula hoje. Amei falar com vocês, tá? Muito obrigada. Vocês podem já... As meninas fizeram a chamada já? Como é que chama? Os agentes jovens fez a chamada? Eu já te enviei a chamada, tá? Ótimo, meu amor. Obrigada. Pessoal, obrigado pela presença. Até daqui a pouco. Até mais. Até daqui a pouco. Tchau, professora. Obrigada. Alô, sua linda. Tchau, professora. Com Deus. Abraço, Tchau, senhora. até daqui a pouco. Diga, Bárbara.